Ter o que comer ou não ter o que comer, eis a questão. Num país tão grande como o Brasil, a falta de alimentos não deveria ser o drama, a tragédia que é. Porque temos mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. O que nos falta? Terra? Não. Terra definitivamente não falta. Gente produzindo técnicas de plantio? Não. Nosso campo alimenta milhões de pessoas ao redor do planeta. Falta o quê, então? Vontade política? Planejamento? Talvez falte ainda muita coisa. Não existe nenhum motivo técnico, tecnológico, agronômico, de falta de conhecimento, de falta de habilidade da humanidade. Não existe explicação, nenhuma explicação que justifique a existência da fome no Brasil. E o Brasil tem capacidade de alimentar o seu próprio povo e ainda exportar. Então, quando nós observamos que o mundo, no dia de hoje, milhões de pessoas não vão se alimentar, e que do outro lado, a cada ano nós temos bilhões de toneladas de alimentos que vão ser desperdiçadas, isso não é ético. O desperdício de alimento no Brasil é uma injustiça, é algo de mecanismos que estão muito quebrados. O desperdício não só de alimento, mas o desperdício de qualquer coisa que passou também por um sistema produtivo é você desperdiçar, é você endossar a exaustão do planeta. O alimento precisou de água. Então, quando você está desperdiçando alimento, você está desperdiçando toda aquela produtividade do solo, toda aquela água que foi usada. Com tanta comida sendo produzida, muito precisa ser feito para que o direito mais do que básico de cada um ter pelo menos 3 refeições ao dia seja respeitado. O problema é que a fome não espera. Quando eu soube do projeto, achei fantástico a proposta do Comida Invisível. E quando a gente se depara com essas situações, o que incomoda é que até então eu nem me atentava para isso, do tanto de comida que é jogada fora. E o que você observa que parte até de uma questão cultural, desse desperdício. Aqui em Nerópolis, a gente fez um mapeamento, né, das famílias em situação de vulnerabilidade e de extrema pobreza e pobreza, e o resultado foi que 30% da população vive nessas condições, né? Aproximadamente 30% de toda o alimento, toda a comida que é produzida no mundo é desperdiçada anualmente. Isso equivale a 1,3 bilhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados, e esses 1,3 bilhões de toneladas são suficientes para quase que abastecer o dobro das pessoas que passam fome no mundo, que são 800 milhões de pessoas passando fome diariamente. A responsabilidade ela é tão dividida que acaba sendo difícil de ser combatida. Olá, tive aqui mais cedo. Você ainda não cadastrou no Comida Invisível, né? O que é isso? O Comida Invisível é uma startup social que conecta as pessoas que precisam de alimentos com os nossos comerciantes, as nossas indústrias, e que traz alimento para quem de fato precisa. Eu não tenho nenhum cadastro. Não, mas nós vamos fazer agora.
Esse é o motivo da minha visita. Como você chama? Elisângela? Prazer, Elisângela. Eu sou Thaís. Hoje a gente está visitando um dos bairros onde a gente sabe que tem uma concentração de população que vive em situação de vulnerabilidade, pobreza, extrema pobreza. É um obstáculo porque a gente precisa atingir justamente essa população e um dos meios para participar do projeto é preencher um questionário que é online. Então, se a pessoa não tem internet, não tem smartphone, não sabe ler e escrever, ela fica excluída. Ter o apoio de alguém na região facilita demais. E tá difícil? Pouco. Falta o que comer? Falta. Tá faltando? Muito. Comida, quando dá pra comprar, eu compro pouquinho. Mas tem vezes que eu devolver e compro no mercado, porque não dá pra trazer tudo. O dinheiro sempre não dá. O que é a fome? Uma família que tem uma criança que tem fome, essa criança ela não se desenvolve, ela não vai bem na escola, deixa a mãe preocupada. A mãe tem problema no trabalho, tem problema pessoal, ela não come para deixar para essa criança, ela tem uma discussão com o marido, com o outro filho, é um problema tão grande, tão grande. A gente conversou com outras pessoas aqui na cidade que nos perguntaram por que tanta comida, quando a gente contou que famílias faziam 3 refeições por dia. Elas não entendiam que existia em algum lugar no universo fazer 3 refeições no dia, porque a realidade dela é de vez em quando uma. Por estar próximo da comunidade, a gente leva essa informação e acende uma esperança de mudar essa realidade. Com essa proposta de ter hoje o primeiro município no Brasil onde não vai ter desperdício de comida. Primeiro a gente tinha um parceiro que tem fábricas aqui. E quando a gente começou a conversar com ele e entender um pouquinho do município de Nerópolis, a gente começou a ver nos dados, todos esses dados governamentais que são dados disponíveis, que Nerópolis ela é quase que um espelho do Brasil. Então aqui a gente tinha 30% das pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, que é exatamente o retrato do Brasil. Aqui a gente tinha uma quantidade de jovens, é um município com muitos jovens, que representa bem a pirâmide do Brasil mesmo. Um município de 30 mil habitantes é um município que é fácil de trabalhar. A gente consegue chegar nas pessoas, chegar nos empresários. Então ele reunia condições ideais para a gente trabalhar com esse projeto piloto de um primeiro município sem desperdício. Deixa eu te explicar como funciona. A nossa equipe, ela recebe o seu cadastro e de várias outras famílias aqui na cidade. Uma vez por semana a gente faz esse agrupamento e aí a gente avisa com 1 ou 2 dias de antecedência por telefone o local e o horário que você precisa comparecer para fazer a retirada de um kit de alimentos. O que é esse kit? São alimentos que perderam valor comercial, mas ainda têm um valor nutritivo. Aí você vai até o local, retira esse kit, pronto, está dentro do projeto. E aí a nossa expectativa é que a gente consiga ter uma recorrência, pelo menos semana sim, semana não, para que você sempre se dirija nesse mesmo ponto, que em geral é uma ONG parceira, chancelada por nós, para fazer essa retirada. Esses alimentos, como que eles chegam até aqui? A gente tem no Comida Invisível 2 possibilidades. A primeira possibilidade é doação. Então, a gente vai na feira. Os feirantes que têm alimentos que a feira já está terminando, já acabou, eles não têm o que fazer com aquilo, eles vão destinar para doação. E em algumas situações, o que a gente faz? A gente olha para alimentos que eles foram colhidos, mas eles estão fora do padrão. Ou porque ele está grande demais, ou porque é uma cenoura de 2 perninhas, ou porque é uma abobrinha que passou daquele tamanho, que é o tamanho padrão de venda. Eles separam isso. E isso a gente consegue comprar com preço simbólico, porque ele não tem lucro com isso, mas ele também deixa de perder.
Então acaba gerando renda ali também. E essa compra ela é subsidiada por algumas empresas que elas aportam dentro da plataforma um valor para que a gente consiga fazer essa distribuição, né? Muito obrigado, senhor. Que Deus abençoe o senhor sempre. Aí nós estamos falando sempre de alimentos bons e próprios. Na plataforma a gente não permite doação de produto vencido, né? E doação de produto estragado. Então, o que a gente está fazendo é simplesmente pegar aquilo que já seria descarte, porque não vai ser consumido pelo prazo, às vezes de dias, né? De alguns dias da data de validade, e levando para atender essas pessoas. Quando a gente está falando de fruta, legume e verdura, isso já se perde em campo. Então, existe perda em toda a cadeia. E o que a gente faz aqui é otimizar. Desperdício ele é fruto de uma falta de transparência. Sabe, que se a gente vivesse num mundo onde a transparência dos processos fosse uma lei, né, a gente não ia desperdiçar, porque a gente ia perceber o quão difícil é fazer qualquer coisa, né? E entender também que essa indústria crescente do desperdício, ela é fruto de um processo que não entende a transformação de uma semente numa árvore. Essa é a RN13. Agora, a van, a gente tem que saber qual quadro e qual lote. Quando a gente olha para o que a gente está fazendo aqui, é um projeto que ele é altamente replicável para todas as pequenas cidades do Brasil. O que a Comida Invisível faz? Nesse contexto, conexões que alimentam. A Comida Invisível, dona Lindinal, está chegando agora em Nerópolis. Mas é invisível, como é que ela chega? É para mudar essa realidade. Boa pergunta. Sabe por que chama comida invisível? Porque é uma comida que ninguém vê. Existe 4 grandes fenômenos, que são fenômenos, de certa forma, independentes, mas muito conectados. Fome, pobreza, desnutrição e insegurança alimentar. É lógico que é bem difícil alguém estar passando fome sem ser pobre. A pessoa em situação de fome por um período mais largo, ela tende a ser desnutrida, principalmente se for criança. E o fenômeno da insegurança alimentar, né, ela é um sentimento de insegurança e de incerteza com relação ao que vai acontecer. E aí uma parte das pessoas em insegurança alimentar também está em fome. Então, acho que a fome é uma interconexão desses vários fenômenos. É mais do que uma situação de privação e vulnerabilidade. O sofrimento é um sofrimento, talvez, dos mais intensos. O Comida Invisível, ele é uma metodologia que a gente consegue implementar soluções por meio de uma plataforma que ela traz dados, ela traz informações, ela traz conectividade, né, para que esses alimentos eles possam alcançar o destino correto. E mais do que os alimentos alcançarem o destino correto é trazer informação para que as pessoas consigam usar os alimentos de uma forma correta também, né? Com uso integral de alimentos, sabendo dar valor para aquilo. Às vezes a gente quer que tenha alguma coisa de cima para baixo que venha resolver os nossos problemas. Um plano de Estado, né? Que é para onde que nós queremos ir, o que nós queremos como Brasil. Eu acho que não vai acontecer isso. É lógico que uma nação ela deveria pensar nessas políticas e essas políticas serem de forma e de fato nacionais. Eu acho que isso é um caminho. E outro caminho é nós mesmos nos empoderarmos e localmente realizarmos isso, né? Acho que o trabalho de várias ONGs, de várias organizações sociais, de vários movimentos estruturados na escala da cidade tem um papel fundamental na escala de bairro. É onde que a gente está inserido, é onde que a gente vai buscar a solução. Não adianta a gente buscar uma solução que venha de Brasília ou de outros lugares se a solução passa para eu entender o que está acontecendo no meu lado. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Tudo bem? Sim. Foi bacana, né? A gente vir na primeira aula, assim. Como que a gente vai falar para quem mora da periferia? Tem uma alimentação saudável. Seja sustentável.
se preocupe com isso, se preocupe com aquilo, sabe? É uma bolha, não tem como a gente falar de sustentabilidade só para quem consegue ser sustentável, ter ali na sua alimentação uma boa refeição, com comidas diferentes, com muitas frutas, com uma variedade muito diferente. É difícil a gente falar isso para as pessoas. Então, quais são as políticas públicas que ainda nós precisamos pensar? Quais são as atividades, as ações de forma coletiva que a gente precisa fazer para que isso atinja, para que isso chegue também dentro das periferias? A gastronomia periférica ela é um negócio social, tá ligado? Então, tipo assim, por baixo desse guarda-chuva de um negócio social, a gente tem uma escola de gastronomia, né? Então, a escola de gastronomia tem duas premissas básicas, assim, nossa, que é o aproveitamento total e contra o desperdício. E aí, esse negócio social, ele tem vários outros, né, negócios por baixo. Então, a gente tem um aplicativo que mapeia a parte gastronômica das quebradas, a gente tem um restaurante que fala só de aproveitamento total, onde nossas alunas estão inseridas pós-curso. A gente tem um serviço de catering, que é o Rango por Gastronomia Periférica, que nossas alunas também tocam isso dentro de eventos. A gente tem um canal no YouTube para falar de várias coisas que a gente faz dentro da gastronomia periférica. E esse espaço ele é a materialização das aulas. Vocês vão fazer 2 marmitas hoje. Uma opção vegana com lentilha. E a outra opção com carne, que é frango. Tá bom? Então usem e abusem da ajuda. Usem e abusem, tá? Com moderação. Tudo que é cozinha europeia eu fiz, tá ligado? Mediterrânea eu fiz, sem sequer conhecer a nossa cozinha brasileira. Então o resgate desse processo todo para virar um chefe de cozinha da quebrada, ou virar um cozinheiro da quebrada, foi a minha volta pro Brasil, pra quebrada, e olhar pro lugar de onde eu tava e falava, mano, o bagulho tá a mesma coisa de quando eu saí. E aí era um ciclo que não se quebrava, e não havia nada para quebrar. Quando eu entendi que a alimentação e a gastronomia podia ser uma quebra de ciclo. Eu meti literalmente um fogão nas minhas costas e entrei dentro da favela para fazer formação. Foi literalmente isso. Começa uma saga dentro da gastronomia contra o desperdício e o aproveitamento de comida. E aí eu passo a estudar, né, mano? Eu não sou formado em gastronomia, sou formado em serviço social. E o serviço social me dá a ideia de como alimentar-se é um direito. Então, de como estavam cerceando o direito. Então, não era uma questão de formação e só de alimentação e desperdício. Era uma questão de negação de direitos só os nossos, assim, não se alimentar. O que tava na promoção na Xepa? Tá faltando, né? Branqueamento é vida. Quando eu descobri que a minha inspiração não era os chefes europeus e eram as merendeiras que me davam comida na quebrada, eu mudei a chavinha. Eu entendi que o seu Elisvaldo, que vendia tapioca, era o cara mais foda que tinha dentro do rolê, tá ligado? O seu João, que vendia o cuscuz de madrugada, aquele cara era foda. A merendeira, a Dona Maria, que dava comida pra nós na escola e fazia a mágica pra dar comida pra nós na escola, transformar aquela merenda em rentável pra todo mundo, que era foda. E aí eu passo a entender que aquilo sempre foi gastronomia periférica. Vocês já aprenderam ou estão aprendendo a fazer o caldo de legumes, o caldo base. Vocês não precisam estar usando coisas que nossa avó não usaria. E a ideia é que vocês façam isso em casa, lógico, mas se quiser vender, super dá pra vender. Tudo que vocês aprenderem aqui dá pra botar em prática pra vender. A ideia é que a marmita seja colorida, seja vendada. Quando você cresce na quebrada, você perde o poder de escolha, tá ligado? Você vai naquilo que te oferecem. Aí você vai aonde tem uma vaga de emprego, não onde você escolheu o emprego, tá ligado? Você vai estudar onde tinha uma vaga pra você estudar, não onde você escolheu estudar. Você vai comprar uma roupa onde seu dinheiro dava pra você comprar, não onde você escolheu comprar. E quando você tira o poder de escolha de alguém, isso é muito grave, irmão. O que a gastronomia periférica faz é apresentar possibilidade a todas as pessoas, a todos os alunos e alunas que estão aqui dentro para falar, você pode escolher o que você vai fazer, aonde você quer. Inclusive, ser uma merendeira ou ser uma chefe de cozinha no rolê. Entende? Então, o que a gastronomia periférica dá para essas pessoas é o poder de escolha. Eu quero aprender mais técnicas sobre consumo. Eu pretendo ser dona do meu negócio. Tenho também um buffet. E eu sou meio assim, não sei cobrar muito, porque como você faz para amigos, você fica com receio de cobrar assim. Então aqui eu estou aprendendo como cobrar. É para melhorar mais o meu lado profissional e poder adequar novos produtos para os meus clientes, né? Você vai aprender sustentabilidade, vai aprender várias coisas para chegar
onde você quer, né? Aprender uma receita. Nesse dia eu fiz um bolo de casca de banana, ficou muito bom e bonito e gostoso. E agora eu vou super aproveitar a xepa, né? Porque é onde que os feirantes acabam jogando alimentos muito bons que dá para ser aproveitado. Alimentos vêm e vão. São produzidos e descartados em alta velocidade. Em supermercados, feiras, fazendas e hortas, no transporte, armazenamento, até em casa. O desperdício é hábito, comodidade, desleixo, despreparo, falta de educação. Há um desperdício muito grande de alimentos, de legumes, de frutas que estão em boas condições, que podem sim chegar a quem mais precisa. E quando a gente está falando dessa sobra, às vezes há um preconceito de pensar que não, mas vai fazer mal, mas vai prejudicar, mas não pode, mas é aquilo. O Brasil também é campeão em ter uma série de burocracias, de coisas assim que, não, mas será que tá bom mesmo? Então tem uma série de preconceitos que a gente precisa quebrar esses tipos de preconceito, porque são coisas tão simples, mas ainda falta muito trabalhar de forma coletiva. Nós estamos numa feira que é do nosso território, onde a gente vem aqui pegar produto, aquilo que você fala que é lixo, que é jogado fora, a gente pega e leva para a nossa cozinha comunitária e coletiva Amaras e transforma em alimentos. E hoje nós viemos aqui fazer essa colheita do que falam que é lixo e que é aproveitado. Material que você vai descartar, iria para o lixo. Aqui, ó. Sempre que nós delegamos a ação de eliminar o desperdício ou combater o desperdício a alguém, nós deixamos de estar olhando para nós mesmos. Então, acho que a mudança que nós necessitamos hoje na sociedade, na humanidade como um todo em relação aos alimentos, começa com a consciência de cada um. Então, quando nós andamos numa feira livre, em que nós observamos todos aqueles alimentos jogados no chão, sem cuidado, é o mesmo que você não cuidar de uma criança pequena. É como se você estivesse negligenciando o cuidado que alguém que necessita de cuidado precisa. Representa um pouco, talvez, o que a gente veja da falta de consciência nossa como sociedade como um todo. Que são fora do padrão, às vezes é um amassadinho da própria caixa que amassou, mas ele aqui está ótimo. Então você pode pegar, você pode fazer em conserva, você pode fazer salada. Tudo vai da higiene, tudo vai de você saber fazer, porque dá para fazer uma salada, você dá para fazer um refogado. Eu acredito que é a má informação. O que você me diz desse chuchu aqui? Para mim, ele está ótimo para consumo. Vamos fazer uma farofa de couve? Uma sopinha com carne. Bonita, né? O agricultor planta, leva uns 90 dias a 120 para colher o maço de beterraba. Aí o cliente chega, quer a beterraba, corta e joga fora, sabendo ele que os nutrientes estão aqui. Ferro também aqui, não só na raiz. Então descarta, isso também é alimento. O pessoal, ele quer um status, né? Ele quer aquela fruteira bonita, aquela geladeira enfeitada, e o que na realidade que tá ali é só a boniteza. Quando passa um dia, 2 dias, ele já não tá mais aquela beleza toda. E você vai fazer o quê? Jogar o seu dinheiro no lixo? Não vai. Quando nós falamos de estética de alimentos, talvez nós tenhamos inventado algo que não existe na natureza. Então, quando eu vou comprar cenouras e vejo na banca de cenouras no supermercado, aquelas cenouras cilíndricas, perfeitas, mas imagina quantas cenouras não podem habitar aquela mesma banca. Então, eu creio que a cultura da estética no que nós compramos realmente é algo para ser repensado, porque não faz sentido. E os alimentos poderiam custar menos
se todos que vendem não tivessem que excluir aquilo que a natureza faz normalmente. Uma cenoura não é perfeita e não precisa ser perfeita. Então, quando eu olho fotos de cenoura com 3 ou 4, não sei, bastões, etc., para mim aquilo passou até a ser bonito, porque é a natureza dizendo, eu sou assim e você não precisa me excluir porque eu continuo sendo um alimento. Eu acho que precisava informação, precisava de cozinheiras nas feiras, fazendo a comida com o que é jogado fora ou que pode ser aproveitado 100% no alimento. A alimentação tem que ser uma alimentação local. Ela tem que ser uma alimentação local, ela tem que ser produzida de forma variada, não através de monoculturas. Ela tem que ser orgânica, ela não pode suportar esse nível de agrotóxico que nós temos, porque está matando todos os polinizadores, não apenas as abelhas, mas todos os polinizadores. Eu já gostava de cozinhar, já recebi amigos, gostava de fazer a comida, mas não tanto quanto agora. A gente foi conhecendo outras mulheres na mesma situação, não tinha ali uma boa alimentação e tendo muitas coisas nos seus quintais e muitas coisas nas feiras que a gente ia. Aí a gente foi trabalhando sabores, saberes, afeto. Então, quem cozinhava para você quando você era pequena? Qual era a comida que você gostava? Quem fazia? E a gente ia trazendo essas receitas e dentro dessas receitas nós íamos enriquecendo. A gente abre as oficinas para a comunidade trazendo isso e sempre é show. A redução do desperdício de alimento implica numa mudança na cultura de utilização dos próprios alimentos, na forma de comprar, na forma de usar, na forma de estocar, na forma de descartar. Tem muito que dá para fazer e isso reduz muito essa parcela dos 58% do lixo brasileiro que é orgânico. Minha cozinha ela é 100% focada em uso integral de alimentos e zero desperdício, transformando todas as partes comestíveis dos alimentos em um ingrediente diferente, não pensando que a batata é igual a casca e o interior, mas elas são dois ingredientes diferentes. Tem vários lados que eu gosto de colocar. Um lado é o ambiental e pensar no não desperdício, não produção de lixo. O outro é como cozinheiro. É igual uma criança, quando tem mais brinquedos, um cozinheiro fica mais feliz quando tem mais ingredientes. Então, parar de pensar que eu tenho coentro e eu falar que eu tenho 3 ingredientes só num maço de coentro diferentes, me dá 3 possibilidades diferentes de cozinhar com esse ingrediente. E o terceiro lado, que vai bater em todo mundo, que é o lado do custo, porque se eu estou comprando e usando integralmente, eu compro menos. Se eu compro menos, eu gasto menos. Se eu jogo menos fora, isso gera um custo menor em tudo. Inicialmente, esse aqui era um gratinado de batata doce. A gente fez, no lugar do bechamel, que seria com farinha de trigo, um molho de couve-flor com lixa, com inhame, com temperos da casa. A batata doce estava cozida e foi no forno. A gente vendeu a metade da produção de ontem. Hoje, como é lei da casa, vamos reutilizar. E vamos ver, peraí, a gente vai ver. A gente não foi acostumado a pensar, tá ligado? Do tipo, o que eu faço com uma semente, com uma casca, com uma intercasca. Eu não fui acostumado a pensar com isso, tá ligado? Eu fui acostumado a pensar que do tipo, olha só, a fruta é só isso aqui. Esse pedacinho da melancia vermelho sem a semente, sem a casca. Não. Quando a gente fala e aí provoca que você pode fazer sim, né, pratos gostosos e glamurosos, inclusive, entregar eles, né, gourmetizados, a pessoa fala, caraca, mano, a vida inteira eu pensei que não era desse jeito. Então a gente associa muito o uso de algumas partes não convencionais do alimento com a fome, com a miséria. E, na verdade, a gente deveria associar isso como ter outros ingredientes, como uma riqueza cultural e não com uma pobreza de quantidade. A banana, ela é banana. Se eu tô comendo a casca, eu tô comendo a banana, ela é banana. Então eu posso simplesmente fazer aqui uma farofa feita 100% com casca de banana e falar que é uma farofa de banana. Você vai comer, vai ter gosto de farofa de banana. E eu não tô mentindo pra você, eu não tô ocultando nada. Ela faz parte da banana.
Se a gente mostrar em restaurantes, mostrar público, em TV, como utilizar essas outras partes de ingredientes, como não desperdiçar e como cozinhar dessa forma é inteligente e é gostoso, as pessoas vão começar a copiar isso em casa, largando esse lado de que isso é... eu tô cozinhando lixo, para o lado de estou cozinhando outro ingrediente. Isso, hoje eu tô fazendo um purê de mandioquinha. Como ela já tá mais desgastada, a gente tá tirando a casca. E com essa casca a gente pode desidratar ela e depois usar ela pra defumar. Pô, tá bonitão isso daqui. Pô, tá bom isso, hein? Não, vou usar aqui. Vou usar no Eu posso... Culinária do futuro, pensar tudo que eu comprei, eu vou comer, tudo que sobrou, eu vou transformar numa outra receita, e aí a diferença de uso integral e reaproveitamento de alimentos. O que a gente foca aqui na nossa cozinha é o uso integral, mas a gente não deixa nada desperdiçar. Isso é o reaproveitamento de alimentos. Quem entra para a gastronomia periférica acha que vai aprender a cozinhar no sentido técnico. E a gente fala que é mais no sentido ético do que no técnico, né? E o picles é do que hoje? Hoje vai ser picles de abóbora e cebola roxa. Vocês estão bem, pô. Muito bom. De verdade. Obrigado. Obrigada. Vamos almoçar, tô com fome já, tá ligado? A proposta é trazer clareza sobre a alimentação e ela perpassa tudo, né? É uma questão política, por que está sendo plantado isso e não aquilo? Quem tem acesso a determinados alimentos? Por que a gente come ultraprocessado ou não? Quanto custa ultraprocessado? Como é que a gente também educa o nosso cliente de que ele vai chegar num restaurante e não vai ter, sei lá, morango o ano inteiro? Porque não existe morango o ano inteiro. Então, como é que a gente ensina sobre os ciclos para que ele aprenda a consumir de uma outra maneira, né? Então a gastronomia periférica faz essa provocação de um cozinheiro ou uma cozinheira que vão fazer essas micro-revoluções assim no seu cotidiano e aí essa micro-revolução vira uma grande coisa, né? É isso, essa aqui é a cozinha da gastronomia periférica, no restaurante da Quebrada, aproveitamento total dos alimentos com esse time monstro aqui, só mulheres espetaculares trampando com a gente. Como o desperdício é um hábito, e hábito a gente só consegue mudar com educação e com recorrência na mensagem, a gente foi procurar ajuda do pessoal da Secretaria Municipal de Educação. Então, conseguimos com eles envolver todos os diretores e todos os professores da rede municipal, das escolas particulares e também teve uma escola estadual que aderiu. A gente fez um concurso de desenho envolvendo todos os alunos da cidade e o tema era como seria viver em uma cidade sem desperdício de alimentos. A casca do abacaxi, a casca de laranja. É evidente para nós, quando você trabalha a educação, você prepara, né, para um futuro de menos desperdício. Então, os professores, eles abraçaram a ideia, eles acham muito interessante, né, porque é uma visão diferente do que se trabalha normalmente em sala de aula, o desperdício. O desperdício é a questão que nós debatemos aqui dentro da sala, muitos até falaram em questão de colocar comida demais no prato e não comer, né? Enquanto uns têm muitos alimentos, outros, né, precisam um pouco mais. A partir do momento que eles chegarem em casa, né, e ver aquele desperdício, ou pegar uma casca de um alimento, eles podem fazer, né, outro tipo de alimento, produzir. Tanto é que eu já trabalho caderno de receita com eles, desde o início do ano. Até mesmo passar, né, para as próximas gerações, né, a importância do alimento na vida da pessoa. Os professores, eles tiveram 3 dias do calendário escolar dedicados a conteúdo de desperdício de alimentos. A gente disponibilizou para eles a nossa plataforma de educação, né, o Educa. Então, eles assistiram ali a videoaulas para poder se informar e para poder passar essa informação para os alunos. E, com isso, a gente teve quase 3.000 desenhos dos alunos de Nerópolis. E o desenho que for o mais votado de todos eles, ele vai se tornar um grafite
na entrada principal da cidade, incentivando as pessoas, incentivando as crianças ao combate ao desperdício de alimentos, né? Fizeram esse projeto com muito carinho, né? Mesmo aqueles que não conseguiam fazer o desenho, falei, pode fazer, né, da maneira que conseguir. E sorte todo mundo tem, né? Vai que um de vocês, né, poderiam ser sorteados, né? Então, achei muito interessante, os desenhos ficaram excelentes. A intenção é que a gente, o ano que vem, esteja de novo, né, engajados nesse projeto e que ao longo do ano letivo isso seja trabalhado de forma, né, sutil, mas que surta um efeito poderoso no final. É o início de um grande caminhar que nós vamos ter, mas com certeza nós vamos alcançar esse mérito de cidade desperdício zero. Antigamente, tanto nas cidades grandes quanto nas pequenas, as pessoas tinham árvores de fruta no quintal de casa, com canteiros com temperos que usavam no dia a dia. Algumas até criavam galinhas para ter ovos frescos quando quisessem. Com a vida moderna, cada vez mais rápida e prática, nós terceirizamos quase toda a nossa relação com os alimentos e com o lugar de onde eles vêm. Hoje faz mais sentido clicar numa tela para comprar uma comida que, na maioria das vezes, já vem pronta, selecionada, congelada, ultraprocessada, industrializada. Alimento é combustível. Alimento é o que nos dá a vida, né? Se a gente não tiver alimento, não tem como a gente viver. Então, é um combustível e que esse combustível possa ser o mais natural possível. As pessoas costumam na cidade falar assim, eu quero comer brócolis, tá? Eu quero comer alface americana. E quando você olha a terra, num dia de chuva torrencial, se chover 3, 4 dias seguidos sem parar, o alface mela, estragou, você perdeu. Mas se você olhar no canteiro, o que nasce de plantas espontâneas, quem pôs aquela semente ali, cara? Quem colocou a semente? A própria natureza. E aquelas plantas nascem e elas são riquíssimas em sais minerais, em ferro, fósforo, todas as vitaminas necessárias para a gente. E ela não precisou de uma gota de adubo para crescer. Ela não precisou do homem interferir em nada. Ela só precisou que o homem deixasse ela nascer. Tá, Cid. Então, eu e a Vânia trabalhávamos na área da educação. A Vânia tinha uma escola de educação infantil e eu era assistente dela para tudo. Viemos para cá, começamos a cuidar dos animais e eu vi que tinha agricultura. E começamos a fazer amizade com os agricultores. E esse agricultor colocava veneno e eu falava para ele, poxa, Daniel, não põe veneno não. A terra não precisa disso, né? Aí ele falava que não tinha como produzir. E um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, tem um curso disso aí que você fala, que era agricultura orgânica. Ele falou, por que você não vai fazer? Ele quis se libertar de mim, né? Eu falei, pô, você tá me desafiando? Então me dá aqui. Ele me deu um papelzinho desse tamanho com um número de celular. Isso em 2009. A partir daquele momento, eu fiz um curso de agricultura orgânica que eu fui na certeza que eu ia aprender a plantar um pé de alface na garrafa PET. E eu conheci um universo completamente diferente. Um curso de agricultura orgânica que a gente aprendia a capturar os micro-organismos na floresta para você transformar em um adubo, para você fazer um embriótico que você ia acelerar. Uma coisa completamente diferente, um mundo completamente diferente. E a partir dali, realmente, eu senti que a minha vida deu uma guinada. Eu, aos 40 anos de idade, eu descobri o que o universo queria para mim. Gente, e aqui, ó, é o nosso home biogás. Uma das coisas mais maravilhosas que puderam inventar para que a gente possa reaproveitar o lixo, né? O biodigestor, ele funciona como o nosso corpo humano, tá? O sistema digestivo mesmo. Aqui é a boca, onde a gente alimenta. Ontem mesmo eu coloquei alimento aqui, tinha resto de tomate, de comida. A gente coloca, fecha a boquinha, tá? Aí ele vai entrar aqui dentro no compartimento que é o estômago e ele vai digerir. Aqui tem essa colônia de bactérias que foi gerada pelas fezes do gado, que são animais ruminantes. Então ele produz umas bactérias que transformam o que a gente coloca de produto aqui em uma coisa melhor. Elas conseguem produzir o gás metano.
Então, o gás é armazenado aqui dentro. E aqui, gente, é uma outra sacada, olha. Aqui tem os filtros e aquele tambor ali atrás é como se fosse aqui a parte do intestino, forma o pum, e ali é onde é o resto do efluente, que é o biofertilizante. Então, quer dizer, nem a parte líquida você tá desperdiçando, porque ele vira um biofertilizante, você dilui ele 10:1 e a gente usa na agricultura. Tá? Isso aqui é uma mandala chamada buraco de fechadura, que é como uma fechadura e aqui é o buraco, né? Então, o agricultor ele entra aqui dentro e com um movimento de corpo, você trabalha toda a mandala. Então você não precisa ficar com uma enxada carpindo um canteiro linear. A diferença entre você produzir num canteiro linear, que você passa o trator toda vez que você colhe, e uma mandala, é que aqui eu brinco com as pessoas, a gente cria solo. Então aqui cada vez mais você tem nutriente, você tem terra, você tem vida. Quando chove, então, é um cheiro incrível, o cheiro da terra molhada, né? Do solo molhado. Então, é uma coisa muito maravilhosa. E aqui você olha, tem um monte de bactérias, tem um monte de micro-organismos que vão decompondo. E eu procuro deixar sempre uma planta, uma punk. Aqui está nascendo xissô. Então, nasce uma infinidade de coisas. Ali eu tenho um pé de arruda, aqui eu tenho um pé de inhame. Vai criando toda uma coisa assim de não ser monocultura. E as pessoas começam a perceber que a permacultura é você ter a cultura permanente, é você procurar aproveitar tudo que você tem na propriedade para você comprar o mínimo possível. Essa é a agricultura do futuro. É. Se cada pessoa descobrir o agricultor que tem dentro dela, que a gente pode produzir nos prédios, nos parques, nas praças, nas escolas, nos jardins, nos telhados, em todos os lugares dá para você produzir alimento. Então, a gente vai se libertar dessa corrente, né, maldosa de falar assim, que tem que desmatar a Amazônia toda para você produzir comida, que você tem que pegar o centro-oeste e desmatar todo um bioma para você produzir comida. Você entra na floresta, não falta comida nenhuma. Olha o tamanho da fruta. A cereja do Rio Grande. Como pode falar que falta comida? Existe esse ponto de desconexão a partir do momento de que a gente olha e muita gente não sabe de onde vem a água que bebe, acha que realmente vem só da torneira, ou só reflete nisso quando falta, ou quando excede, no caso das enchentes. E não é feito todo o caminho completo que nos leve até a floresta, que nos leve até a produção de água nos lagos, rios, que nos conecte com o campo, que nos conecte com um solo saudável e próspero. Esses pontos, essas conexões que precisam urgentemente ser refeitas. Passou de 20 centímetros do cacho, a gente já pode tirar ele para a gente se alimentar. Ó. Aqui vira comida para as galinhas. O misterioso segredo de como aproveitar tudo que a natureza dá de forma inteligente e sem esgotar esse manancial mágico está hoje nas mãos de pouca gente. Não são muitas pessoas que entendem o poder dessa conexão e os benefícios práticos e invisíveis, materiais e psicológicos dessa alquimia homem-natureza. Tudo se completa, tudo se complementa. O mundo é sincronia, sintonia. Nós é que preferimos ficar à margem disso tudo, numa realidade que se estabeleceu em contínuo descompasso com o mundo natural. Em muitos casos, a simplicidade é bem difícil de ser atingida. Essa agricultura, esse trabalho com hortas, eles podem ser feitos dentro de lajes, em quintais, em áreas que estão abandonadas, que estão degradadas. Então, por que nós ainda não estamos trabalhando com isso? Por que essas iniciativas ainda estão tão distantes da nossa realidade? Você consegue trabalhar dentro da comunidade uma troca. Você vai ensinar a comunidade a cultivar, a plantar. E eram atividades que, quando a gente dialoga com os moradores mais antigos, eles já faziam isso. Se a gente quer falar sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas, a gente precisa resgatar as ações que nós realizávamos antes, as atividades que eram feitas no passado, e trazer à tona, aliar a tecnologia com essas atividades em benefício de todos, porque sim, é possível.
Mas, bom, a gente tá num lugar aqui que é o laboratório da gastronomia periférica e é o meu pessoal, tá ligado? A gente tá em casa, então aqui a gente tem uma horta, mano. E aqui é mais da hora porque, assim, esse pedacinho aqui, você olhar assim, tá meio bagunçado, mas não. Uma conversa com a outra. A gente tem desde uma trepadeira que é a Bertalha, então a Bertalha Coração tá aqui. A gente tem a capuchinha, que dá as flores comestíveis aqui pra gente. A gente tem uma salsa do Líbano, que é um tempero. Então, ó, a gente tem desde folhas a um tempero, tá ligado? A aromatizantes que a gente tá falando aqui, ó. Manjericão, tá no meio do rolê. A capeba, que a gente pode comer a folha refogada. Aí a gente vai ter o alface roxo, tá ligado? Ó, trocando ideia. A gente vai ter uma alface crespa. A natureza, ela é assim, é verdade. Todo mundo convive, né, em harmonia, tá ligado? A gente tem essa parada. A gente tem uma couve aqui, mano. Olha que bonita, como ela tá. Conversando com todo mundo, tá ligado? Dentro desse processo. A gente tem uma begônia. A begônia dá uma flor comestível também. Ó, aqui. Aqui a gente tem a cravínia, que ela tá sendo bem cuidada para dar flor. Aqui a gente tem a separação dos lixos e aqui o lixo compostável, tá ligado? Aqui, ó, tudo que vem nesse balde azul, a gente leva para uma composteira, tá ligado? O que é a composteira? A gente, tudo que produziu de lixo orgânico vai para compostagem, que vira adubo, que volta para essa horta que a gente tem. Então é o ciclo da terra completo. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o ouro negro, irmão. Ó, plantar sua comida é imprimir o seu próprio dinheiro, tá ligado? Eu acho que a natureza nos ensina muitas coisas, tipo, chover, né? O que eu faço com a água da chuva, tá ligado? Tipo, isso é o básico da gente pensar, sabe? Eu tenho que pagar a água que eu consumo. Pô, mas o bagulho vem de graça, irmão, todos os dias que chove. Olha que bagulho, tipo, louco. Então o desperdício, ele é muito amplo, mano. E a gente acaba não pensando nisso, entendeu? Isso aqui a gente tá dentro da cidade. A gente tá falando, mano, da 4ª maior metrópole do mundo ali. A gente tá falando da cidade de São Paulo. Isso é um oásis. Então a gente tá falando de um universo, de um micro-universo, que isso poderia ser replicado em qualquer outro lugar, em qualquer outra casa, em qualquer outra cidade. Tá ligado? Com frutíferas, né? Com hortaliças, com legumes, tudo. Fazer pequenos experimentos e criar políticas públicas que ajudem a gente a produzir localmente e consumir localmente também contribui para a gente reduzir perda de alimento. Você já sentiu fome? Acho que todos nós, em algum momento, já sentiu fome. Mas é uma sensação ali, que rapidamente você vai, come e se satisfaz e segue a vida. Agora, pensa alguém que tem essa sensação de forma perene, que eu preciso escolher uma das refeições, se eu ainda consigo escolher uma das refeições, e passar fome o resto do dia. É muito duro, é muito triste. Olhar para isso e não se sentir parte é algo que eu não consigo entender. Eu não consigo não me colocar no lugar dessas pessoas e tentar fazer de alguma forma com que alimentos cheguem para aplacar esse vazio que é a fome, né? Aonde que é para colocar aqui? Aqui nesse canto? Um outro cuidado também que a gente sempre pensa, como fazer com que essa acolhida ela não seja pontual, porque essas pessoas elas são repetidamente excluídas e abandonadas. Então, como a gente pode implementar um projeto que acolha sem entrar nesse fluxo nefasto? Nós temos quase 300 inscritos. E o nosso objetivo é que em quase 6 meses nós consigamos ter uns 650 inscritos, atendendo todos esses naquele esquema de quinzenalmente entregando o kit de alimentos que perderam valor comercial. Conseguindo isso, em 6 meses a gente recupera quase 12 toneladas de alimentos. Então isso é ótimo.
para uma primeira fase de projeto. Mas aí tem que sentar, fazer o balanço e pensar na segunda fase. Sim, é possível, evitando o desperdício e atendendo quase toda a população que precisa. Hoje aqui, eu acredito que a gente ficou na média de uns 850, 900 quilos de alimentos. Então, o que tem nas sacolas depende muito do que a gente consegue. Então, ela nunca vai ser a mesma cesta, né? Hoje a gente tem uma cesta linda, uma cesta toda colorida e de produtos que seriam descartados. Isso que é o mais absurdo, e é produto bom, é produto próprio. Né? Olá! Essa aqui é a comida invisível. Você ajuda a vovó? É? Agora se torna visível. Não vai faltar. Até minha avó falou assim, cadê a comida invisível que não vai vir, não? Vem. Tô tão feliz, que Deus te abençoe. Amém. Poder voltar com o alimento é muito gratificante. Poder... A certeza de que o alimento está chegando até as pessoas. Vamos ver quanto deu? Bom. 49. 49? Aí, gente, obrigada. Valeu. A gente precisa olhar para alimento como conexão. Se você for ver, qual é a maior rede social do mundo? Não é o ato de se alimentar? Mas a gente se esquece disso muitas vezes. E a gente começa a olhar alimentos só simplesmente como preciso comer alguma coisa, sabe? E entra num piloto automático. Quando a gente faz esse deslocamento, as questões começam a ficar perigosas, porque aí a gente se limita, a gente vai no alimento que é o mais prático, ao passo que quando a gente entende que alimento, ele é cultura, ele é saber, ele é sentido, a gente vai começar a valorizar muito mais. Então eu acho que a informação e a conexão, elas é que são capazes de trazer para a gente um olhar mais amplo em relação aos alimentos, né? Alô, alunos e moradores da cidade de Nerópolis, venham conhecer os alunos ganhadores do concurso de desenhos da cidade de Nerópolis. É nesta sexta-feira, a partir das 17h30, em um novo espaço, o Salão Paroquial da Matriz de São Benedito. É o programa Entardecer no Sertão, na sua Rádio Líder FM 87,9, 21 anos, pertinho de vocês. E hoje, com grande alegria, com grande satisfação, estou recebendo minha amiga Daniela, né? Ela que é aí da Comida Invisível, um projeto de Nerópolis, sem desperdício, né? E hoje, a partir das 17h30, na Praça São Benedito, você é o nosso convidado. Gente, vamos lá. Até eu. O Brasil é um grande produtor de alimentos, de comida ou de commodities. Por que o povo não tem acesso a alimento? A gente não resolve isso com uma agenda que não tem escala, né? Com projeto piloto, com filantropia, com agendas pontuais ou com agendas que começam hoje e terminam daqui a 3 meses. Por isso tem que ser política pública, é continuada, tem que ter escala, certo? E tem que pensar nessa agenda como uma agenda de direitos. A gente já conseguiu recuperar aqui em 2 meses e pouquinho de projeto, 2 toneladas de alimentos, mais de 3.000 pessoas atendidas com esses alimentos, mais de 2 toneladas de CO2 evitadas aqui. A gente tem um site de Nerópolis mesmo que as pessoas da cidade elas podem acompanhar isso. Eu tô feliz demais. E no começo é um plantado, uma sementinha, ela vai germinando e vai expandindo. E agora a gente está aí estabelecendo as bases de um município sem desperdício, né? Porque não se faz assim, né? É passinho a passinho.
Aqui a gente sabe os ganhadores, a gente traz a cidade pra gente, pra dentro do projeto, pra todo mundo se sentir parte. É o começo, é um despertar, né? Não tenho nem palavras. Eu acho que o maior problema que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo é o apagão social, né? De a gente não ter sensibilidade para vários problemas. Você olha as pessoas que estão na rua, olha as pessoas que estão precisando comer e acha que isso é normal, e não é normal. Vamos diminuir as perdas, vamos reaproveitar aqueles alimentos que são descartados sem necessidade. Então eu acho que os gestores públicos, a sociedade civil organizada, as empresas precisam estar abraçando esse como sendo um problema sério, inclusive para como a gente quer ver o nosso país como futuro. Porque a gente não pode viver um país que tem tanta inequidade, né? Ou tanta desigualdade. A desigualdade é a causa dos maiores problemas sociais que a gente tem. Acho que nós passamos, como seres humanos, um processo de insensibilização. Nós estamos de frente a tantos aspectos da nossa sociedade que são altamente duros de se ver, que nós estamos criando como se fosse uma couraça e deixando de estar sensíveis a alguns pontos. Quando nós olhamos alimentos desperdiçados em uma feira livre ou mesmo na nossa casa, isso passou a fazer parte, eu diria, como que de uma paisagem que é natural para nós. Então, poucas pessoas vão olhar aquele desperdício de alimento olhando que aquele alimento que foi desperdiçado poderia estar alimentando uma pessoa que nesse dia vai passar fome. Então nós deixamos de conectar esses aspectos entre uma perda de alimentos na minha própria casa com uma pessoa que não vai comer. Isso passou a fazer parte de uma paisagem que infelizmente nós estamos cada vez mais insensíveis. Então, eu diria que grande parte das transformações que nós necessitamos na humanidade para entender que nós somos 8 bilhões, vamos passar a ser 11 bilhões de pessoas nesse mesmo planeta chamado de casa, é que nós vamos ter que voltar a ser humanos. Nós cada vez mais estamos nos tornando máquinas de que o tempo vai passando e nós perdemos a noção de qual é o nosso papel aqui nesse planeta. Ele é muito mais do que só viver. Eu tenho certeza absoluta disso. Não desperdiçar é só o início. Não desperdiçar é uma prática que pode estabelecer uma nova conexão. Uma ponte entre as pessoas e a natureza. Entre as pessoas e os alimentos. Entre as próprias pessoas. É começar a ver o mundo de maneira inclusiva e cooperativa.